Olá, meus amigos, dando sequência ao estudo de Alumina, vou fazer agora um paralelo entre o medicamento e a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Podemos destacar então que Alumina tem aqueles efeitos, a começar de ele tem que descer de uma altura e pensa que deve cair. Sonhos de cometer um roubo ou que ela caiu entre ladrões. Tem medo de ser golpeado por aqueles que andam atrás dele. Extraído do repertório Sínteses. A parábola diz: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, deixando-o meio morto. Eu quero comentar com vocês que, certa ocasião que eu estava estudando essa parábola, de repente eu fiquei confuso. Eu não sabia se eu estava estudando o Evangelho ou se era a matéria médica de Alumina, porque é tão literal a semelhança. Descia um homem, ele tem que descer de uma altura e sabe do risco que tem de cair, e esse homem aqui caiu nas mãos dos salteadores. Olha, é uma semelhança imensa. Em seguida nós temos a egolatria, a ilusão de ser uma grande pessoa, ora com fervor, e mesquinho tacanho, que está na rubrica narrow-minded. A parábola nos diz assim: E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. São pessoas que deveriam, pela função social, o sacerdote, o levita, se sensibilizar com a situação e amparar essa criatura. Eles passam acima e ignoram. Podemos inferir que Alumina vai se basear na egolatria, em ser uma grande pessoa, é capaz de orar com fervor, mas é mesquinho. Então ele não se envolve com um quadro dessa natureza. O tacanho significa pequeno, baixo ou curto quanto às dimensões, que ou quem é falta de clareza de ideias, especialmente de largueza de alma, avarento e sovina. Aqui falta realmente largueza de alma, então eles não conseguem descer à situação desse necessitado. Ansiedade, como se não tivesse feito o próprio dever, sensação que não foi feito ainda o bastante, cuidados, cheio de cuidados, medo, leva-o de um lugar para o outro. Na parábola nós temos: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Viajar significa partir de um lugar para o outro, mas que você precisa descer das suas condições habituais. Você leva uma bagagem, você resume a sua vida, porque então você desce da sua situação habitual para uma situação particular. Chegou ao pé, significa que ele desceu ao nível, ele diminuiu-se em quantidade ou grau, significa que ele foi ao ponto mais baixo do sujeito, que era o pé. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Nós temos aqui então que ele ergue o outro, ele levanta o outro e coloca sobre a cavalgadura,
para promover mais cuidados, porque cuidar dele aqui nesse local não foi o bastante. Continuamos. Ilusão que está contando dinheiro. Quando ele diz alguma coisa, ele sente como se outra pessoa tivesse dito. E quando ele vê alguma coisa, como se outra pessoa tivesse visto. Ou como se pudesse se transferir para dentro do outro. Nós temos aqui então, primeiro, que ele parte no outro dia e tira 2 dinheiros de hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aqui, contando o dinheiro, e está se pedindo para que o outro faça por ele, o outro cuide, o outro ampare essa pessoa. Então, aqui, ele transforma o hospedeiro num prolongamento de si mesmo. Quando ele recomenda que cuide, que faça e que ele vai pagar todas as despesas, ele está se colocando no outro. Ele está se transferindo para dentro do outro. Aqui então a descendência não é mais biológica, é uma descendência psicológica ou existencial. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O dicionário nos ajuda a entender que próximo é o que se segue imediatamente. É o seguinte: é parecido, semelhante, análogo. Fazer da mesma maneira sugere indiretamente que se siga um modelo, um referencial. Então, nesse caso aqui, ele está valorizando a origem ou a ascendência, conforme a paciente do caso clínico, que tinha uma fixação pelo pai e pela mãe. Aqui é a ascendência moral, a ascendência intelectual. Quando alguém fala que determinada pessoa é, por exemplo, filho de Freud, é filho de Shakespeare, significa que essa pessoa herdou as qualidades, que ela se desenvolveu para ficar semelhante àquela personalidade que foi escolhida para servir de modelo para ela. Então, nós deixamos aqui esse paralelo, dizendo que a parábola não só ajuda a entender esse processo da queda e da elevação, como também essa queda, até um certo ponto, nos parece conduzir à ideia de semente e de descendência. Aqui amplia, e essa descendência se torna não mais biológica, mas humana, a descendência em que nós criamos os descendentes não do próprio sangue, mas de uma afinidade, de uma semelhança psicológica ou existencial. Por aqui nós encerramos o estudo de Alumina e em seguida estudaremos Mercúrio Solubilis. Um abraço e até breve.